De correntes que custam apenas $1 até correntes que custam mais de $1 milhão, e todos os preços entre esses valores, as correntes dos jogadores da NFL só vão ficar mais insanas e caras à medida que avançamos. Lennon Dickerson viralizou ao criar a corrente mais barata da história da NFL, torcendo sua própria corrente e cobrindo um pingente feito de garrafa de água e fita adesiva. E ainda por cima ele escreveu o número da sua camisa, o apelido e desenhou seus diamantes. Mesmo achando que sua corrente era cheia de brilho, a corrente de $1 dele é a mais barata deste vídeo. Outros jogadores da NFL possuem correntes que valem milhares, centenas de milhares, até $1 milhão. Isso só tende a encarecer conforme subimos de nível. O próximo é Ja'Marr Chase, que comprou sua corrente em um posto de gasolina após viralizar dizendo: "Estou sempre livre". Ele fez parceria com a 7-Eleven, um posto sempre aberto, e conseguiu esse pingente da marca com pedras laranja, vermelhas e verdes em uma corrente estilo tênis brilhante. Agora, ele não usava só durante os comerciais ou enquanto dominava em campo. A corrente de posto de gasolina dele nem tinha pedras verdadeiras, então custou só uns $120 gasolina, mas parece piada. Patrick Mahomes gastou mais de 50 vezes esse valor em uma corrente de verdade, deixando a internet enlouquecida. Os fãs ficaram impressionados quando Mahomes foi ao joalheiro fazer compras. Logo após, ele apareceu em jogos da NBA com correntes de diamante negro e pingente de cruz. Essas correntes brilhavam tanto que os fãs comentavam sem parar, até comparando-as a dançarinos icônicos. Então Mahomes seguiu usando elas em lutas da WWE, e até enquanto falava no Twitter. Porque as BBC dele, quer dizer, as correntes pretas enormes, cada uma custou $7 mil. Então acho que foi dinheiro bem gasto. Mas a corrente do Stefon Diggs custou ainda mais porque veio de um vício. Stefon secretamente ficou viciado em cafeína, especialmente do Starbucks. Por isso ele já tweetou que ama Starbucks para sempre, o que até gerou resposta da marca. Às vezes é pelo café, outras só pelo Starbucks. Eu amo chá, especialmente chá preto de manga, que é meu drink favorito. Stefon também postou fotos dele na sede deles, que ele chamava de casa. Eventualmente, ele foi presenteado com chuteiras personalizadas do Starbucks para os pés dele. Mas não foi tão irado quanto ele ganhar o cordão do Starbucks. Um pingente redondo com o logo cheio de esmeraldas e diamantes brilhando. Não é à toa que o joalheiro dele fez uma postagem própria sobre a peça e admitiu o vício do Stefon, porque o cordão custou 15 mil. Mas o cordão do Joe Burrow não custou só o dobro, fez ele zoar um repórter. Ele ganhou um cordão de ouro com pingente de suas iniciais e número da camisa sobre um símbolo da Nike preto todo cravejado de diamantes. Quando um repórter viu, perguntou se o cordão era de verdade. Joe: como bom repórter, preciso perguntar, essas joias são verdadeiras e o que representam? São verdadeiras. Ganho dinheiro demais para usar joias falsas, então são reais. Qual foi a segunda pergunta? Esse repórter é burro. Acho que sim. Joe ostentou a corrente e ainda apareceu em um comercial. E nem venha falar comigo sobre correntes de ouro porque Joe Burrow arrasa demais. Elas são definitivamente verdadeiras. O mais estiloso do jogo. Custou 30 mil pra ele. Mas o colar de Kyler Murray não era só mais caro. Ele ajudou a salvar o mundo de uma doença mortal. No começo não parecia tão sério quando a NFL fez parceria com a Snickers, um doce que eu sempre estou comendo, cara. A Snickers passou a premiar jogadores com um colar insano por jogadas incríveis ou por serem o mais faminto da semana. E depois que Kyler venceu um jogo com aquele Hail Mary nos segundos finais, ele ganhou seu próprio colar com mais de 2 mil diamantes, rubis e safiras, que não só soletrava faminto. Ele usou uma corrente cubana de ouro com mais de meio quilo. Claro, Kyler precisou ostentar, ficou insano. Ao receber o colar, uma pandemia se espalhou pelo mundo. Kyler então percebeu que muitos fãs sofriam. Ele decidiu doar seu colar para financiar mais profissionais de saúde que arriscavam a vida contra o vírus. E no final o colar foi leiloado por $60 mil, com todo o dinheiro indo para eles. Você tem que respeitar Kyler por isso. Mas o colar de Derrick Henry não era apenas mais caro. Ele comprou para homenagear seu ídolo Kobe Bryant. Esse é o meu atleta favorito de todos os tempos. Kobe não era apenas o atleta favorito dele e alguém de quem comprava arte. Henry sempre fala sobre seu ídolo. Você conheceu o Kobe? Depois que fui draftado, o Kobe estava se aproximando. Eu pensei, esse é o Kobe. Vou falar alguma coisa. Mas o que eu devo dizer? Eu ficava perguntando pra ela. Ela dizia, seja você mesmo. E se ele não me conhecer? E se ele não disser nada pra mim? E se ele agir como se não soubesse quem eu sou? Ela falou, ele sabe quem você é. E aí ele passou e eu simplesmente congelei. Não falei nada, não disse nada, não consegui dizer nada. Mas quando o Kobe infelizmente faleceu, ninguém ficou mais devastado do que o Henry. Por isso, além de usar um terno personalizado em homenagem ao Kobe, ele fez uma corrente com o logo do Kobe em ouro, envolto por uma cobra de prata de olhos vermelhos, simbolizando o apelido Black Mamba. Toda a peça está coberta de diamantes, por isso custou $85 mil.
Mas jogadores como Eric Ebron, Lamar Jackson, Deebo Samuel e Justin Jefferson competiram para ver quem conseguia comprar a corrente mais insana, valendo $100 mil. Começando pelas correntes do Eric, elas foram inspiradas nos filhos dele. O cara comprou 2 correntes cubanas de 300 gramas de ouro com diamantes, com os nomes dos filhos, Aiden e Oliver, cravados nos elos. Diferente do Drake, Eric ama seus filhos normalmente e está sempre com eles, exibindo as correntes que custaram $50 mil cada. Mas Lamar Jackson só conseguiu sua corrente insana porque ganhou um prêmio icônico. Na faculdade, Lamar fez sua jogada mais icônica ao saltar sobre um adulto para marcar um touchdown. O momento foi tão marcante que fez dele o vencedor mais jovem do troféu Heisman. Lamar mandou fazer um colar com a jogada. Pele, tênis e bola em ouro, uniforme e capacete em diamante. Cara, isso é insano. Não é surpresa que viralizou. Custou 100 mil pra ele. Mas não é mais louco do que a BBC do Deebo. Tá falando sério agora, mano? Corrente grande e bonita? Isso é insano. Criada em 9 semanas, a corrente foi banhada em ouro amarelo, feita com milhares de safiras de cores variadas, por isso pesa mais de 6 libras. Essa corrente revolucionária é dada para os jogadores que fazem uma jogada que muda o jogo, e claro que o Deebo tá sempre fazendo isso. Quando ele fez o touchdown decisivo, ficou animado com a corrente brilhando para as câmeras, embora até o técnico ache meio brega. Nunca fui muito fã da corrente. Acho truques ou coisas com cara de faculdade meio bregas. Deebo ama a corrente, pois custou 100 mil. Mas sinceramente, nenhuma dessas correntes supera a obra-prima de $100 mil do Justin Jefferson. Prefiro deixar o joalheiro dele explicar. Justin Jefferson me ligou antes do draft e pediu um pingente de jato. Inicialmente, analisamos alguns designs. E, eventualmente, chegamos à ideia de por que não fazemos uma corrente cubana infinita? Vamos colocar estrelas passando por ela. Vamos fazer em 2 tons, ouro rosé e ouro branco. E vamos fazer o jato em ouro branco para destacar bastante. E tudo isso é, na verdade, uma peça só. Não é destacável. Não, ele não elogiou só porque fez. Jefferson também gosta. Sempre uso isso. Meu apelido é Jets. Tenho um jato, minhas estrelinhas, sabe? E estamos voando no espaço. Por isso, sempre que você o vê, ele está usando, até curtindo o Gunna, porque tem a corrente mais insana que já vi, com 100 mil. Mas beleza, é hora de levar as coisas para um novo nível de correntes caras. E subindo de nível no preço, a corrente de outro jogador não só custa mais, ela é inspirada em videogames. Porque, com o segundo no nome, as iniciais dele literalmente formam PS2, tipo o console de videogame. O cara usou algo brilhante na noite do draft para homenagear seu apelido e os videogames. A corrente é insana com todos os botões do PlayStation e ainda está presa ao pingente por um cabo de carregador cravejado de diamantes. Esse controle de PS2 em tamanho real, coberto de diamantes, tem analógicos funcionando, nome gravado em cima e luzes que acendem. Nunca vi uma corrente acender desse jeito. Agora tem um motivo pro Duke ter feito uma versão mini para usar em campo, porque obviamente ele não vai querer quebrar uma obra-prima como a grande, que custou 150 mil para ele. Mas Antonio Brown conseguiu uma corrente ainda maior e mais cara do que o The Gigante do Kanye. Beleza, Kanye, diz 3 coisas peludas pra gente. Bolas, bolas, bolas. Vou explicar. Após Antônio virar presidente da agência esportiva de Kanye West, a Donda Sports, eles também fundaram um time de basquete colegial. Com o logo da pomba da Donda nos uniformes, Antônio promoveu vários produtos da Donda para os fãs comprarem. E Antônio também com o joalheiro, onde no começo ele bebeu tanto champanhe que literalmente quebrou algumas joias. Aqui, Antônio também recebeu uma enorme corrente de diamante com um grande pingente do logo da Donda Sports. E que não sabem do acordo, não sei, cara. E praticamente não tem um único ponto nessa peça que não esteja totalmente cravejado. Provavelmente é um dos motivos pelo qual ele sempre exibe o dedo Kanye nas entrevistas. Aí você acaba se juntando com Kanye. E você se tornou o presidente da Donda Sports. Sim. Esse é o colar? Ok. Um salve pro IE. Mas mesmo que Antônio talvez tenha o colar mais caro desse vídeo até agora, que custou 200 mil, outro jogador gastou muito mais só pra presentear a si mesmo com a própria cabeça. Como dá pra ver no Instagram do Mario Edwards, ele adora se olhar no espelho. O cara pediu ao joalheiro para imprimir em 3D uma mini cabeça dele e passou 6 semanas criando esse pingente incrível. A corrente, a faixa e a pele do Mario são de ouro, já o cabelo, os olhos, o brinco e o número na faixa são de diamante. A corrente do Mario era tão detalhada que tinha até sua tatuagem no rosto. Ele usou a peça se olhando no espelho, afinal se presentear com a própria cabeça custou 300 mil. Mas beleza, a corrente de outro jogador custou ainda mais só porque ele era gordo? Mekhi Becton sempre foi um cara grande, até no ensino médio. Quando ele foi escolhido no draft, comentaram mais sobre seu tamanho do que sua habilidade.
Por que ele é tão grande? A mãe dele fornece comida e é especialista em soul food. Como pode ver, Mackay seguiu a mesma especialidade. O cara vestiu uma camisa zoando os haters, com frases como fora de forma, preguiçoso, gordo e propenso a lesões, todas em volta de grande fracasso. Agora, suar pra caramba naquela camisa definitivamente não ajudou em nada a situação dele, mas ele acabou usando toda a zoeira pra criar o próprio apelido. Big Ticket não virou só apelido nas redes sociais, até a NFL usa. Me diverti muito vendo o Big Ticket. Mackay ganhou um enorme ingresso dourado com diamantes e seu apelido na frente. Por isso, ele vive sorrindo e brilhando, já que algo assim o deixa sempre sob as câmeras. Ele até é questionado sobre o cordão nas entrevistas. É uma joia interessante. Meu apelido é Big Ticket, então precisei fazer uma peça com Big Ticket. E sinceramente eu nem fico surpreso. Esse negócio custou 400 mil pra ele. Mas Odell Beckham gastou muito mais só pra ostentar o próprio cordão em um dos maiores desfiles de moda do mundo. Olha, o Odell sempre aparece em desfiles de moda icônicos como o Met Gala, usando uns looks bem feios, e isso não mudou em um evento recente. Apesar do look de camurça verde lembrar Robin Hood, as joias do Odell é que realmente se destacaram. Então, quando você ouviu Gilded Glamour como tema, tipo, o que você pensou sobre isso? Achei que talvez precisasse colocar uma, 2 ou 3 correntes. Das 4 correntes que ele disse usar, uma foi mais comentada que o próprio look dele. Porque o joalheiro dele realmente criou uma peça feita com 2 kg de ouro e mais de 200 diamantes. A corrente de elos do Odell é insana. E não foi só na TV que ela rendeu elogios. Dá um toque de lanterna verde com um pouco de brilho. Esse negócio custou 650 mil. Meu Deus, cara, deve ser a mais cara. Espera, não é a mais cara? Exato. Outro jogador não gastou apenas o dobro disso, mas comprou a corrente mais cara da história da NFL. Após Chandler Jones comprar 3 pingentes de Jesus, como esse de ouro rosé com pedras coloridas, não foi apenas o valor que ele gastou. Durante um podcast patrocinado por uma empresa de correntes, havia correntes de diamante na mesa à frente deles. Ele viralizou ao comprar outra peça enorme com mais de 300 quilates em diamantes redondos e quadrados. Não parece apenas várias alianças de casamento no pescoço dele. Isso quase me cega só de olhar. Ele comprou a corrente mais cara da história da NFL, por $1 milhão. Que tal me ajudar a conseguir 1 milhão de visualizações nesse vídeo? É só clicar, é de graça e mais barato que qualquer corrente. Dá uma força, por favor. Não me faz implorar. Clica aí.